pernambucano de Exu era menino arteiro de uma família grande de pai sanfoneiro. De repente, tomou de conta da sanfona. E andou pelo Brasil inteiro, cantando, amando, conhecendo um país verdadeiro. De avião tinha medo, preferia um meio menos ligeiro. Poderia ser uma carroça mesmo, não tinha pressa. E assim, de uma ponta a outra, cortou o sertão inteiro. Devagar, devagarinho, virou o maior sanfoneiro. Tocador de sanfona, cantor e compositor, embaixador do sertão, o rei do Baião, poeta popular como ele igual não há. Luiz Gonzaga do Nascimento cantou Lamento, do homem do Nordeste, cabra da peste. Quando olhei a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? E depois das andanças ficaram as lembranças. Morreu o homem, ficou o legado, o xote, o baião e o chachado. E pode passar o tempo, 100 anos, um século, hoje de perto, o que o rei do Baião deixou ficou eterno. E assim a gente começa mais um programa em homenagem ao centenário do rei do Baião. Hoje vamos prosear, cantar, tem bate-papo e muita canção. Vai eu aqui de novo, xaxando, eu aqui de novo, para xaxá. Vai eu aqui de novo, xaxando, eu aqui de novo, para xaxá. Vou mostrar pra esses cabras que eu ainda dou touro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Vai eu aqui de novo, cantando, eu aqui de novo, xaxando, eu aqui de novo, mostrando como se deve xaxar. Olá, boa tarde! Há 100 anos nascia um rei que só trouxe alegria e orgulho ao Nordeste brasileiro. Devoto de Padre Cícero e admirador do cangaceiro Lampião, Luiz Gonzaga se consagrou ao cantar as alegrias e as mazelas do povo nordestino. Há 23 anos, sua morte fez uma nação inteira chorar de saudade. A agonia durou 43 dias, período da internação no Hospital Santa Joana, em Recife. O velho Lua não resistiu. Morreu no dia 2 de agosto de 1989, vítima de câncer e complicações respiratórias. O país inteiro chorou a morte do rei do Baião. Como autêntico nordestino, Luiz Gonzaga não escondia de ninguém. Inclusive revelava isso em algumas músicas. Ele era admirador do cangaceiro Lampião e devoto do Padre Cícero do Juazeiro. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. A devoção era tão grande que o artista fez um pedido antes de morrer. Queria passar pelo Juazeiro do Norte para daqui poder ir se enterrar no Exu. Era um compromisso que ele tinha com o Padre Cícero e com o Juazeiro. Juazeiro do Norte tem 270 mil habitantes, devotos do Padre Cícero Romão Batista. O religioso é tão querido que ganhou uma estátua de 35 metros, a terceira mais alta do mundo. Em Oricuri, sertão pernambucano, encontramos Mestre Aprígio. O homem responsável pelos ternos e chapéus de couros usados pelo rei do Baião. Era um muito simples, muito bem educado e dava até um exemplo pra gente, né? Porque ele era muito exigente
para ver se tinha costura fora do alinhamento e tal, se tinha peça montada, negócio de gambiarra, ele não gostava, né? Descoberto por Luiz Gonzaga, Mestre Aprígio virou o artesão preferido de muita gente famosa no Brasil. Hoje ele só trabalha por encomenda. Um chapéu como esse, igualzinho ao do Rei do Baião, custa R$500. E o terno de couro não sai por menos de 4.000. Adereços que davam um brilho especial às canções que até hoje são lembradas em shows por todo o país. Todos falam em Luiz Gonzaga, todos copiam Luiz Gonzaga, todos gravam música de Luiz Gonzaga e sempre quando vão fazer alguma coisa, sempre procura fazer alguma coisa que Luiz Gonzaga criou. Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto. Olha lá no alto do horto. Ai, 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 que saudades do Piauí. Ai, 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 qualquer dia estarei por aí. Luiz Gonzaga gravou 625 músicas, 266 discos, 53 canções de autoria própria, 243 em parceria. São muitos sucessos. Aqui com a gente o educador musical, cantor, compositor e também, é claro, fã de Luiz Gonzaga, Wagner Ribeiro. Boa tarde, Wagner. Wagner, você que fez uma pesquisa musical fundamentada das manifestações culturais, de que forma a gente pode perceber o legado do Rei do Baião na nossa música e na nossa cultura de uma maneira geral? Boa tarde. É tudo, né? O Luiz Gonzaga é o nosso grande pai da música brasileira. Eu acho que, assim como eu, muita gente no Brasil cresceu ouvindo Luiz Gonzaga. Eu especialmente ouvia do meu avô. Ele era violonista e tocava Luiz Gonzaga executado, sabe? Sem cantar, só aquela coisa de um violão muito interiorano. E aquilo me chamava a atenção. O pé de serra que ele cantava no violão, tudo. Então eu cresci sabendo que Luiz Gonzaga era uma referência, né? E depois, quando passei a estudar, vi que realmente é muito mais do que eu imaginava. Luiz Gonzaga ele fez uma coisa interessante, pegou coisas do povo e transformou, oficializou, né, em hinos, né? Aí, o mais conhecido é Asa Branca, mas se você pegar Peneiro Xerém, é uma música que o povo cantava, versos, né? Variados com aquele refrão, Oi piso mi, Peneiro Xerém, né? E ele, quando grava isso, ele na verdade está ratificando aquela força popular. Então hoje, quando eu faço música, eu me vejo também nisso. Eu gosto de pegar expressões do povo, né? Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, deixa eu ver aqui, quando eu canto isso aqui. Fui dançar no meu reisado nas terras do Pernambuco, no caminho se avistava um trem fazendo com Babauema e Lana, Catinine e Mariana, e na pancada da zabumba o couro saculejava. O couro saculejava, é na pancada da zabumba, o Piauí mostra o reisado, é na pancada da zabumba, pararalê, por aí vai. Você falou em Asa Branca, né? O símbolo maior da herança gonzaguiana. De que forma a Asa Branca influencia diretamente na nossa música, na música piauiense? Qualquer menino no Piauí, quando vai aprender música, a primeira melodia que ele pega é Asa Branca. É impressionante. E nem é porque seja fácil, né? Que na verdade não é tão fácil, assim, a melodia de Asa Branca, né? Mostra pra gente então um pouquinho. Pode mostrar um pouquinho? Quando eu digo, quando olhei a terra tem uma fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que não manda judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que não manda judiação? Isso é um hino, né? Isso é como se fosse uma coisa que faz parte de qualquer acalanto, né? Obrigada, Wagner. E daqui a pouco, o professor de Ciências Exatas, que se rendeu à literatura gonzaguiana,
E ainda, o menino tocador de sanfona que não conheceu Luiz Gonzaga, mas imita o rei com maestria. Estamos de volta com o programa em homenagem ao centenário do Rei do Baião. E aqui comigo o professor Wilson Seraine, professor de física, mas também admirador de literatura, especialmente da literatura gonzaguiana. Professor, é uma combinação difícil da gente encontrar alguém que gosta de física e ao mesmo tempo de literatura? Acha tocar violino também, né? Realmente, a gente, de 88 para cá, né, de tempo, né, da última missa do vaqueiro que o Gonzaga cantou, a gente começou a se interessar, né? Você vai estudar Luiz Gonzaga pensando para estudar uma coisa, né, uma personalidade, uma pessoa, um músico, mas não tem fundo, não tem fim, não. A obra do homem é muito grande. E foi aí que eu me afeiçoei pela literatura também, pela história, né, da nossa cultura, e física e cultura, né? Eu acho que também tem tudo a ver, né? A prova está aqui. É verdade. O senhor começou a apresentar um programa em uma emissora de rádio. Como foi que surgiu essa ideia? Olha, essa ideia, depois que a gente começou a estudar Gonzaga e a cultura nordestina do modo geral, mas principalmente focado bem com Gonzaga, os amigos, né, começaram a cobrar. Depois que viram o arsenal de material que a gente conseguiu reunir, né, de livros, revistas, discos, mais de 200 discos, então cordéis, enfim, muitos vídeos, muitas músicas. E aí muitos começaram a cobrar. Rapaz, você tem que mostrar isso, tem que divulgar esse material. E aí surgiu a ideia de fazer um... Então, Marquinhos podia tocar uma música aí. Eu queria que o senhor falasse sobre essa música que o senhor também deve apresentar no seu programa e que deve ter uma história. O senhor, como conhecedor de Luiz Gonzaga, deve ter alguma coisa para contar para a gente. O Luiz Gonzaga, quando ele foi arguido sobre 3 músicas que ele escolheria, né, para ser lembrado, ele citou Asa Branca, já foi tocado no programa, a Triste Partida e essa que o Marquinhos vai tocar, que é Respeita Januário, né? Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é macioso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Respeita os 8 baixos do teu pai. Quando eu voltei lá pro sertão e quis mangar do Januário com meu fone prateado. Professor, o senhor gosta de Luiz Gonzaga e deve gostar também desse nosso convidado. Isaac tem 9 anos. Isaac, mostra pra gente o que você sabe sobre o rei. Quem foi que apresentou a sanfona para você e também o Rei do Baião? Bom, foi o meu pai, né, que comprou essa sanfona para mim. E o interessante é que eu aprendi no outro dia. Ele comprou num dia e no dia seguinte eu aprendi a tocar o Asa Branca. A primeira música que você tocou, então, foi Asa Branca? Foi. Não era tocando direito, mas a gente tinha noção do que eu queria tocar. E daí em diante, o que foi que você fez? Bom, com 10 dias eu estava tocando já 6 músicas, né? E meu pai, né, investiu muito em mim. E agora, quantas músicas você tem no seu repertório? Quantas delas são do Rei do Baião? Bom, ao total, né, são 40 músicas e várias são do Luiz Gonzaga, né, que é nosso rei.
Obrigada, Isaac. Obrigada, professor Wilson. Dá orgulho, né, de ver o Isaac. Você vai ser um grande músico, fé em Deus. E nele, né? Daqui a pouquinho, então, a gente volta com a Orquestra Sinfônica de Teresina e a Cantata Gonzaguiana, o erudito e o popular. E também um dos maiores imitadores do rei. A minha prima escreveu pra mim, não fala minha cara, só fala caminhão. Vou mandar minha resposta breve para o United States of Piauí. United States of Piauí. Ele começou a carreira justamente quando o rei se foi em 89. Admirador de Luiz Gonzaga, se especializou em imitar a majestade do Nordeste. Ele é João Cláudio Moreno, mas assistindo a uma apresentação como essa, dá até para confundir com o rei do Baião. João Cláudio, como foi que começou essa sua história com o rei? Começou quando eu tinha 5 anos de idade. Voltando da escola para minha casa, passei na praça principal da minha cidade, em Piripiri, no interior do Piauí. E a amplificadora da igreja matriz, às 6 horas, tocou o prefixo da Ave Maria Sertaneja. E ali eu ouvi pela primeira vez Luiz Gonzaga, né? E a voz do Gonzaga penetrou minha alma. Quando eu cheguei em casa, eu já fui procurando a minha mãe, perguntando quem era aquela voz que tinha me impressionado tanto. Então minha mãe disse, é Luiz Gonzaga. E lá em casa tinha uma vitrola, dessas que você dá corda, e nós fomos ouvir as músicas do Gonzaga lá. E daquele dia em diante eu comecei a ouvir sempre, a perguntar, a me interessar. Agora, João Cláudio, você chama a atenção porque parece que você incorpora não só a voz, mas os trejeitos, a maneira de falar, quando você está no palco, de cantar. Como é que foi essa pesquisa para chegar até essa imitação que hoje é reconhecida como uma das maiores de Luiz Gonzaga no país? É assim, porque o Luiz Gonzaga era um gênio. É muito difícil aparecer um gênio. Existem pessoas muito capazes, existem grandes artistas, mas que não chegam a ser gênio. Gênio é alguma coisa que foge da bitola. Não perdeu seu eixo, nem seu foco, nem suas raízes. E o Gonzaga, ele teve que se reinventar. Ele não era aquilo. Ele criou um personagem. O Gonzaga, o rei do Baião, aquele jeito, aquela postura, é um monumento, né? A voz. Ninguém na casa dele falava desse jeito. Ah, eu não me lembrava desse detalhe. Ele falava com essa voz que estrondava, né? Então o que? Eu faço meus personagens, mas só dura 5 minutos, eu saio deles. O Gonzaga não. Ele criou o personagem e sustentou. Então, eu como um ator, observei muito, ouvi muito, para aperfeiçoar o timbre. E por falar em voz, por falar em música, qual é a música que você mais gosta de cantar de Luiz Gonzaga? E música que você identifica a obra de Luiz Gonzaga com a sua pessoa? Olha, são mais de 800 canções gravadas. Cada música de Luiz Gonzaga é um pedacinho de mim. É uma coisa que eu vivi, é uma lembrança. A mais bonita que eu acho é Que Nem Giló, de Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga, que é aquela saudade, teu remédio é cantar. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia perdeu, saudade então se assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, por não sofreu. Isso é uma filosofia maravilhosa do Humberto Teixeira. Agora, a que eu gosto mais de cantar, porque eu gosto mais de fazer Luiz Gonzaga, é no mês de junho, que é o mês que eu trabalho mais, é do José Fernandes, Olha pro Céu. Um pouquinho de Olha pro Céu? Vamos lá? Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor, como no céu vai sumindo. Foi numa noite igual a esta que tu me deste o coração. O céu estava assim em festa, porque era noite de São João. Havia balões no ar, shot de baião no salão. E no terreiro teu olhar que incendiou meu coração. E no terreiro
me lembro de uma frase do Caetano Veloso que disse assim: não podemos esquecer que foi Luiz Gonzaga que disse: olha para o céu, meu amor. João Cláudio, um outro trabalho seu que remete ao rei é um dos concertos mais arrepiantes que o Piauí já viu. Você se juntou à Orquestra Sinfônica de Teresina e juntos apresentaram uma cantata gonzaguiana, uma homenagem aos 100 anos daquele que foi sanfoneiro, cantor e também professor. Tido por quem entende do assunto, mestre à altura de grandes nomes da música, como Mozart e Beethoven. Há 5 anos, o percussionista ensina voluntariamente o valor da música nordestina a crianças e jovens da periferia de Teresina. Ele sabe diferenciar nas aulas de música o que é um baião, o que é um shot e o que é um chachado. Na partitura do projeto, o simples, mas rico repertório de Luiz Gonzaga. A partir do momento que o Vaqueiro Jeová chegou na minha escola, foi que eu tive a vontade de saber como é que funcionava e foi assim que eu conheci a história de percussão e um pouco da história do Nordeste. A riqueza dos ritmos nordestinos levou Jeová a um projeto mais ousado. Ele se uniu a 58 músicos eruditos da Orquestra Sinfônica de Teresina, para juntos fazerem um concerto em homenagem ao rei do Baião. É magnífico, esse casamento é maravilhoso. Nós homenageamos Luiz Gonzaga, o Beethoven, quem quer que seja, do nosso jeito, do jeito nordestino de ser. E quem diria que esses instrumentos clássicos conseguiriam traduzir o mais nobre som nordestino? Essa música não estava nas partituras, nas escalas, mas estava no sangue. Então foi só uma questão de sensibilidade. E eles estão tocando. Depois de meses de ensaio, a grande estreia. A voz de Luiz Gonzaga no corpo do artista João Cláudio Moreno. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Um concerto clássico com elementos nordestinos, uma mistura inusitada que é uma verdadeira alquimia de sons e uma receita de muito sucesso. A sintonia entre o popular e o erudito deu um novo ritmo à obra de Luiz Gonzaga. Mandacaru, quando fulorar na seca, é o sinal que a chuva chega do sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo, vestido bem sentado e não quer mais vestir de mão. Ela só pensa em namorar. La 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 João Cláudio, agora aqui com a gente, maestro Aurélio Melo, vocês que formaram essa parceria na cantata. Em primeiro lugar, parabéns aos dois pelo belíssimo trabalho. Maestro, a intenção primeira, claro, homenagear os 100 anos de Luiz Gonzaga. Agora, o senhor como educador musical também deve ter uma outra intenção. Qual o objetivo dessa cantata? Bem, ela, como concerto, ela já dá a contribuição. Você está revitalizando ou colocando em prática a obra do Luiz Gonzaga, embora numa outra linguagem, um pouco sinfônica e popular. Mas também o aprendizado, o estudo da harmonia, porque a música do Luiz Gonzaga é um patrimônio e ela deveria ser estudada, como foi a música do Tom Jobim, do Vila Lobo. Então, essa preocupação de colocar essa coisa para o jovem, porque a música nordestina, ela vem sendo ocupada por um outro tipo de swing, de ritmo, que não é o mesmo. Agora, essa pergunta vale para os dois. A gente percebe uma reação diferente do público nesse concerto. É bem isso mesmo? Essa sensação, essa impressão que a gente tem, é isso que acontece após o espetáculo dessa cantata? Eu sinto. O João Cláudio deve sentir muito mais porque ele faz outra coisa, mas mesmo assim, eu que trabalho com a orquestra e tudo, o comportamento é diferente. As pessoas geralmente
assistindo à orquestra, ouvindo Mozart, que é uma música maravilhosa, patrimônio da humanidade. Realmente é uma coisa sublime. As pessoas ficam comportadas e depois se emocionam e batem palma. Já na música do Luiz Gonzaga, no concerto, as pessoas ficam ali querendo fazer alguma coisa, querem cantar, querem bater palma, e às vezes ficam inibidos, tipo, poxa, mas é um concerto. E o João Cláudio deve ter sentido muito isso, porque o João Cláudio, ele, como é o solista, o nosso solista dessa obra, que é a cantata gonzaguiana, ele deve ter sentido isso aí. Poxa, e esse povo aí, como é que é? Você sentiu isso também, João Cláudio? Eu senti. E outra coisa, eu acho, porque o teatro é muito solene, o arranjo sinfônico, a postura da orquestra é muito solene, e nós não podemos também perder toda essa liturgia que acompanha a apresentação de uma orquestra, porque é uma orquestra sinfônica, mas também não podemos perder o elo da música popular, do tom jocoso, humorístico, do Luiz Gonzaga. Então, é mais ou menos uma coisa e outra que eu sou encarregado de fazer essa ponte. E gente que nem viu o Luiz Gonzaga, que nasceu depois que ele morreu, também tem uma enorme curiosidade. Isso é uma coisa impressionante. E se emociona, né? E se emociona e se interessa para saber mais. E eu digo que o mundo só não se desintegrou ainda em guerra, ruína, tragédia, violência, por causa da música, da verdadeira boa música. João Cláudio, obrigada. Obrigado a você. Obrigada, maestro. Obrigado a você. E para encerrar esse programa, a gente queria convidar todos os músicos que participaram desse programa em homenagem ao centenário de Luiz Gonzaga para fechar com chave de ouro. Nada melhor do que o símbolo maior da obra gonzaguiana. A todos vocês aí de casa, uma ótima tarde ao som de Asa Branca. Pode ser, maestro? Pode ser, João Cláudio? Claro, você canta também. Quando olhei a terra dentro, com a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Prazeiro que forraia tem um pé de plantação, por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Mesma branca bateu asas no sertão. Depois eu disse adeus, rosinha,